Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Pois bem, mais um vídeo estarei fazendo, dando prosseguimento com a minha exposição no Evangelho segundo escreveu João. Esse Evangelho, ele é peculiar, é um Evangelho lindo. Um evangelho que mostra que Jesus é Deus quando veio aqui nessa terra como homem. Eu vou compartilhar a minha Bíblia com vocês. Está aí. E hoje, capítulo 5, eu já fiz o primeiro vídeo, que é a cura do enfermo no tanque de Betesda. E agora, a partir do versículo 16, vai falar sobre honrando o Pai e o Filho. São vários versículos, não vai ser possível em um vídeo apenas falar sobre tudo o que está a partir do versículo 16. E o assunto é muito complexo e muitas das vezes difícil de entender. Mas vamos lá. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Então, recapitulando, o que Jesus fez no sábado? Ele curou o enfermo no tanque de Betesda. Era um sábado e Jesus passou ali naquele tanque. No vídeo anterior eu mostrei o tanque, deixa eu mostrar novamente. Deixa eu ver aqui. Aí o tanque de Betesda era esse tanque aí. Aqui está a Fortaleza Antônia, dá para você ver aí, é o norte do templo, a área do norte do templo, Norte Temple, está aí. Então, este era o tanque de Betesda. Então, Jesus curou um enfermo. A Bíblia não diz qual era a sua enfermidade, mas diz que ele sofria dessa enfermidade já haviam 38 anos. Não sei também quanto tempo ele estava ali sendo colocado às bordas do tanque. Também não sabemos. A Bíblia não diz. A Bíblia diz que 38 anos ele estava enfermo. E agora ele estava aguardando o agitamento das águas. E era sábado, quando Jesus teve o encontro com este cidadão e realiza esta cura. E devido à cura que Jesus fez no sábado, os judeus começaram a perseguir a pessoa do nosso Salvador. Interessante é que os judeus, eles não estavam assim maravilhados com a cura daquele homem. Quando eles encontram o homem, eles deveriam terem ficado maravilhados. Olha, o enfermo de 38 anos foi curado, que maravilha! Quem será que curou este homem? Não. Olha, é sábado, você está carregando a sua maca ou a sua esteira. Não pode. Eles estavam mais preocupados com o teor da lei do que propriamente com o bem-estar das pessoas. Porque o sábado, o homem não foi feito por causa do sábado, e sim o sábado por causa do homem para que ele pudesse descansar. E esse descanso apontava para Cristo, porque Jesus é o nosso Shabat. Simples assim, mas os judeus não viam por esse ângulo. Vamos lá. 17. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora
e eu trabalho também. Então, por que Jesus disse que o Pai trabalha até agora e eu também? Porque Jesus e o Pai eram um. Olha só, em João 14:10 tem uma passagem que diz assim: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Olha, as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Só que os judeus não compreendiam isso. Se Jesus falasse desse jeito para os judeus, aí que os judeus iam pegar em pedra mesmo para acabar com o Senhor. Ele falou isso aqui com os discípulos. Lá a introdução do capítulo 14 diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, também crede em mim. Isso foi na noite da instituição da ceia. Ele celebrou a Páscoa e instituiu a ceia. E ele falou isso aqui para os seus discípulos. Provavelmente nem Judas estava aqui. Provavelmente não. Parece que no finalzinho do capítulo 13, Judas vai embora. Ele toma o bocado molhado e vai embora. E a partir do 14, Jesus começa a conversar, a última conversa em particular de Jesus como homem aqui na terra, com seus 11 apóstolos, porque Judas tinha ido. E ele diz assim: olha, as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então, por isso que Jesus falou: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Porque o Pai estava trabalhando na pessoa de Jesus, fazendo estes milagres. Por isso que a Bíblia explica a própria Bíblia. Olha aí. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, o Shabaton, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Imagine se eles dissessem que o Pai está em mim fazendo estas obras, e as palavras que eu falo, não as falo de mim mesmo, mas falo aquilo que o Pai fala. Ou seja, Jesus, ele estava em concordância com o Pai, a Trindade toda em concordância, fazendo e realizando a obra salvífica aqui na terra. As três pessoas da Trindade agindo no mesmo propósito para salvar o homem da sua perdição. Interessante. E os judeus não entendiam. Porque lá no versículo 17, como vocês viram, meu Pai trabalha até agora. E eles olha, agora nós... E ainda mais eles queriam matá-lo, não somente porque Jesus estava violando o sábado. Na cabeça deles, curar uma pessoa era violar o sábado. Mas o interessante é que quando uma ovelha deles caía num buraco no sábado, eles iam lá e tiravam ela. No sábado, eles soltavam o seu jumento para que ele pudesse beber água. Isso não era trabalho. Para cuidar das suas riquezas materiais aqui na terra, não era violar o sábado. Agora, curar um enfermo no sábado, isso era trabalho. Olha a hipocrisia. E aqui agora eles estavam acusando Jesus de que ele estava violando o sábado. E também, agora, ele dizia que Deus era
o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. O interessante é que eles não compreendiam estas coisas. Vamos mais. 19. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo. Olha só. Em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Interessante. Então lhes falou: em verdade, a palavra aqui grega é amém. Amém, amém, amém. Verdadeiramente. Verdadeiramente seria também desse jeito. Vos digo que o Filho nada pode fazer. Então, veja que o que Jesus está querendo dizer aqui é o seguinte: é que Jesus, ele trabalhava aqui na terra em sintonia com a vontade do Pai. Ele não fazia nada sem estar sintonizado, na mesma concordância com o Pai, no mesmo propósito. Por isso que a Trindade, a união da Trindade é a união perfeita, Pai, Filho e Espírito Santo, porque os três trabalham numa mesma sintonia. Nos três não pode haver sombra, nem variação de pensamentos diferentes um do outro. Um não pode pensar de uma maneira, o outro, não, eu não concordo com isso aqui, o outro, eu também não concordo, não. As três pessoas, elas agem em sintonia, no mesmo propósito. O ser humano que discorda um do outro, porque nós temos esse sentimento faccioso, esse sentimento de não concordar, de não ser amigável, porque nós somos seres caídos, nós caímos da graça de Deus, da presença de Deus. Porque o primeiro que discordou das coisas foi Satanás. Ele discordou, ele pensou o contrário. E cresceu o orgulho no seu coração. Somente ele que pode receber adoração. Talvez tenha pensado dessa forma. Por isso que ele fala: subirei ao mais alto céu, colocarei meu trono no mesmo nível do trono do Altíssimo. Pensamento diferente. Então, por isso que a igreja de Cristo aqui na terra, ela também tem que estar alinhada no mesmo propósito. Se ela sair desse alinhamento, desse propósito, ela já está fadada ao fracasso. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles agem em uma mesma concordância. Por isso que ele falou isso aqui. O Pai faz, o Filho também faz. Igualmente eles fazem as mesmas coisas. 20. Olha só o que diz o 20 aí. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Olha, porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Então o Pai ama o Filho. E aqui o termo amar aí é ágape. Agape. E amor, ou melhor, ama aqui é filéu, é amor de filho, melhor dizendo, que filho aqui é ruios, que não é ágape.
o agape, né? Os correto é agape, aqui não é agape, aqui é filéu, é o amor de pai para filho. Então, porque o pai ama ao filho e lhe mostra tudo o que faz. Olha só, então Deus, pai, ele ama o filho e Deus mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará. Mostrará quem? Ao filho. Para que vos maravilheis. Então veja que em momento algum Jesus deixou de ser Deus. Ele continuava sendo Deus. Ele e o Pai na mesma sintonia. Ele sendo Deus agindo. Porque o que ele fazia como Deus, como Pai. Interessante que nós já passamos por esse versículo, nesse mesmo evangelho, que é o João 3,35. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. E ele estava no princípio com Deus. Quem? O Filho, o Verbo. Interessante. É muito profundo este evangelho. Porque esse evangelho trata da pessoa da Trindade. E nós, como meros mortais, jamais conseguiremos desvendar na sua totalidade como é a Trindade na sua essência. Jamais. Nós nunca vamos entender como é Deus, como é a Trindade na sua essência, na sua formação. Porque nós somos criatura, nós somos criados por Deus. E jamais nós entenderemos o Criador. Porque se nós soubéssemos, ou se nós tivéssemos a capacidade de conhecer e entender como é Deus, nós nos tornaríamos semelhantes a Ele. Vamos mais. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Esta passagem aqui, ela pode ser interpretada de duas formas. A primeira forma é a mais aceitável, que aqui está falando de ressuscitar pessoas que estão mortas em seus delitos e pecados. Elas estão mortas espiritualmente. Porque lá em João 3, quando Jesus estava conversando com Nicodemos, ele fala que aqueles que nascem da água e do Espírito. Inclusive, Nicodemos ele não compreendeu. Ele diz que é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. O versículo 3 do capítulo 3. Em verdade, te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemo faz a pergunta: como pode um homem nascer sendo velho? Ele pode entrar novamente no ventre materno e nascer a segunda vez? E aí Jesus respondeu: em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, esse nascimento aqui, então nasceram a segunda vez. Então, como o nascimento é uma só vez, esse segundo nascimento aqui, a pessoa estava morta espiritualmente, agora ela revive, a regeneração. Então, o mais aceitável é esse. Outros dizem que é ressuscitar os mortos mesmo, é a ressurreição dos mortos. Mas o mais aceitável é que, pois assim como o Pai ressuscita, porque na verdade o termo ressuscita aqui é geiro. A palavra egeiro, ela diz o seguinte: ela pode significar ressuscitar, mas a ideia principal é fazer levantar,
despertar do sono, acordar. Então é fazer levantar e despertar. Está aí do lado direito da tela do vídeo, você pode ler. Fazer levantar de um assento, está vendo? Não tem, propriamente dito, a palavra ressuscitar. Mas por que os tradutores colocaram ressuscitar? Porque eles viram que logo na frente tem uma palavra necros. E também tem a palavra zoipoiel, que é produzir vida. Então, se logo depois de ressuscitar, de ressuscita, tem a palavra zoipoiel e necros, então é ressuscitar. Só que poderia também, pois assim como o Pai levanta vivo os mortos, assim também o Pai vivifica aqueles a quem quer. Mas a interpretação mais aceita é esta, que Deus, ele levanta dentre os mortos aqueles que estão mortos espiritualmente, pelos seus delitos e pecado. E diz, assim também o Filho vivifica e levanta aqueles quem quer. Não é uma escolha aleatória, não é uma predestinação. Porque Jesus levanta aqueles quem quer, baseado o quê? Na sua disposição. Se a pessoa quer, se uma pessoa aceita o testemunho de Jesus, automaticamente, então, ele é vivificado por Jesus. Depende aí de uma ação do homem. Deixa eu ver quantos minutos já. 22 minutos, eu vou ter que parar agora, porque o vídeo anterior ficou muito grande, o vídeo de 30 minutos, ele é muito cansativo. Então, não quero cansar ninguém com os vídeos. Isso é um vídeo de 25 minutos para você escutar aí de manhã, na hora do almoço, a hora que você quiser. Então, eu vou ficar aí no versículo 22. E no próximo vídeo eu dou continuidade. E o Pai, olha só, ele continua. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Interessante que ele continuou falando ainda a respeito daquilo que Deus lhe confiou. Então, ele diz o seguinte, o Pai ressuscita dos mortos, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Então, Jesus sendo igual a Deus. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Olha o que diz aí, lá em Mateus 11, 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, aquele a quem o Filho o quiser revelar. Interessante. Interessante. Olha aí. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Por que então? Por que o julgamento, eu entendo que o julgamento coube a Jesus, passou para a pessoa de Jesus? É porque Jesus veio como uma oferta pelo pecado. Jesus veio como pagamento para o resgate. Por que o Pai a ninguém julga? Porque toda a humanidade já está julgada. Vamos ver. Todos os homens já estão condenados. Não há julgamento mais. Os homens já estão julgados e condenados. E Deus, agora, ele passa para Jesus o quê? A tarefa de vir ao mundo. Ele veio ao mundo para salvar a humanidade. Então, e qual que é o julgamento? O julgamento é que eles amaram mais as trevas do que a luz
e não deram crédito à pessoa de Jesus, que foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha só. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo. Ah, peraí, mas não vai haver julgamento? Não, já está julgado, julgasse o mundo. Mas para que o mundo fosse salvo por ele. O mundo já está julgado e condenado. Pronto, não resta mais nada. O mundo sem Deus já está julgado e condenado por aquilo que eles fazem. Na verdade, Jesus veio para salvar o homem. Por isso que o Pai a ninguém julga, porque todos já estão julgados. E confiou ao Filho o julgamento aí, a palavra crisis. Então, a palavra crisis tem mais no sentido de separação, divisão, repartição. Olha, aquele que crê não é julgado. Versículo 18, capítulo 3 desse mesmo evangelho. O que não crê já está julgado. Olha lá, está dizendo. Quem crê não é julgado. E o que não crê, quem crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E qual que é o julgamento? O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então o homem sem Deus, ele já está julgado e condenado. E qual é o julgamento? O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Mas que Jesus veio salvar e resgatar aquilo que se havia perdido. Pois bem, eu vou ficando por aqui. Já ficou grande o vídeo, 27 minutos, porque nós temos que interpretar versículo por versículo, procurar outros textos que dê embasamento ao versículo que a gente não compreende com muita clareza. Então, se um versículo não é muito claro, nós temos que procurar outros versículos dentro da palavra de Deus que são claros. Então, um versículo obscuro, ele é explicado por um versículo que traz mais clareza à interpretação. Por isso que muitas vezes é necessário tempo para que nós expliquemos cada versículo da palavra de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.